Bem-vindos todos e nós vamos então ao nosso tema, né? O que eu queria propor essa noite é que a gente possa fazer dois enfoques, né? O enfoque da ciência e o enfoque da espiritualidade ou da religião, né? São dois enfoques que se complementam, né? Que têm muito a dizer um para o outro e que podem de fato nos ajudar a entendermos melhor esse desafio que é sabermos se afinal estamos sós no universo ou não estamos e o que significa isso, né? O enfoque da espiritualidade, eu quero trazer um texto que foi revelado no século XIX, tá? Muito antes de nós termos conhecimento sobre tantas e tantas coisas que existem hoje em dia, né? E esse texto é um texto de Baha'u'lláh, profeta fundador da religião Bahá'í, que ele diz o seguinte: sabe tu que cada estrela fixa tem seus próprios planetas, e cada planeta suas próprias criaturas, cujo número homem algum pode computar. Então é uma dimensão que não se pode computar, né? Essa é a perspectiva trazida pela espiritualidade, pela religiosidade, né? E a religião vai mais longe ainda, e são todas as religiões, né? O que elas trazem? Elas trazem a ideia de que há um arquiteto universal, criador, né? Que trouxe à existência tudo isso que existe, e que ele tem infinitas capacidades, ou uma dimensão infinita. Ele não pode ser definido, né? Limitado. E se ele for definido e limitado, a própria criação dele se torna limitada. Então a criação divina, a criação desse ser iluminado, desse ser superior, ela não pode ter limitação. E se ela não pode ter limitação, então os mundos são infinitos. As realidades são infinitas. Há infinitas possibilidades, né? Nada tem limite no mundo, tanto na dimensão espiritual, não tangível, na dimensão transcendental, como na dimensão material. Ou seja, há infinidades de seres, há infinidades de possibilidades, infinitas, infinitas, elas não são finitas. Por isso, toda a dimensão da espiritualidade sempre disse, de uma forma ou de outra. Todas as religiões sempre falaram sobre isso, né? No próprio cristianismo nós temos isso, né? O que Cristo diz? A casa de meu pai tem muitas moradas, né? Ou seja, a própria dimensão da vida depois da vida, ela é composta por várias moradas, e a própria dimensão da vida é composta por várias moradas. Então não há finitude, né? Essa finitude não existe. Agora, a ciência, o que ela traz? Eu trago agora o estudo mais recente, uma publicação que aconteceu agora, no final do ano de 2020, né? De um astrofísico da Universidade de Harvard, tá? Que escreve um livro chamado Extraterrestres, o primeiro sinal da vida inteligente fora da Terra. Esse autor, que se chama Avi Loeb, esse autor, esse astrofísico, ele diz o seguinte: há um certo receio da comunidade científica em aceitar a ideia de enfrentar a vida extraterrestre de uma forma bem robusta, bem corajosa, bem constituída. Por quê? E eu vou só dizer o porquê no final da minha fala, quase daqui a meia hora, quando a gente termina. Não vou demorar mais que meia hora. Ele começa dizendo que e esse astrofísico acaba de iniciar um projeto de uma magnitude enorme para pesquisa de vida extraterrestre, mas através de estudos não das evidências aqui na Terra, porque ele é um astrofísico. Ele quer olhar a vida para fora, né?
não aqui para dentro. Porque aqui para dentro existem vários estudos, várias evidências, né? Documentadas, enfim. E eu não quero ir muito por esse lado, porque esse lado também ele sempre deu margem à dúvida. Isso foi criado, não foi, isso é fake, é verdade. Então nós vamos pegar aquilo que são as evidências que existem para fora da Terra. Há evidências para fora da Terra de que exista vida além de nós aqui? O que ele diz é que, na verdade, o Sol é uma estrela tão pequena e tão comum em meio à galáxia que nós estamos, que é a Via Láctea, né? Que ela é uma entre 400 bilhões de estrelas, 400 bilhões de estrelas que existem só na Via Láctea. A Via Láctea é a nossa galáxia. A nossa galáxia é onde a Terra se encontra, tá? Onde o Sol, o Sistema Solar se encontra e demais planetas, né, do Sistema Solar. Mas existem 400 bilhões de outros sóis. E a Via Láctea é somente uma entre talvez centenas de bilhões, ou talvez até chegando a trilhões de possibilidades de outras galáxias. Vocês têm ideia do que significa a existência de trilhões de outros planetas habitáveis? Se nós chegamos à casa dos trilhões de outros planetas habitáveis, em meio a trilhões de outras galáxias, é mais planeta, isso a matemática veio trazer para a gente, é mais planeta do que grão de areia que existe na Terra. Grão de areia nas praias do planeta Terra. É inimaginável. É inimaginável a gente concluir que existem mais planetas com possibilidade de serem habitados do que grãos de areia que existem nas praias de todo o planeta Terra. Bom, se isso é a realidade, né, por que nós estamos, agora que a ciência vem se desenvolvendo, né, desde 500 anos atrás, quando Nicolau Copérnico disse que a Terra não era o centro do universo, que era o Sol, e deu aquelas confusões todas, né? Desde o Carl Sagan dizendo que nós somos apenas uma poeirinha em meio a uma fotografia de toda a Via Láctea, né? Em toda essa imensidão do espaço-tempo, né? Se existem outras possibilidades de planetas Terra que também são tão insignificantes quanto nós. Ou seja, a poeira, uma poeirinha chamada planeta Terra, multiplicada por bilhões e bilhões e bilhões. Se nós apenas considerarmos as galáxias desse universo conhecido. Ainda tem isso, pessoal. Esse é o universo que nós conhecemos. Há outros universos. Há outras dimensões universais, né, que não são apenas o nosso universo. Quando eu disse no início que a religião vem nos ajudar a dizer que, sim, a possibilidade da vida em outros planetas ela é real, em outras dimensões de corpos celestes ela é real, porque se ela fosse limitada somente a essa dimensão, nós estaríamos limitando o poder do Criador. E se o Criador é ilimitado, eu volto de novo a insistir nessa posição. Não há outra saída. O número de possibilidades de vidas extraterrestres são infinitas. Eu não vou nem entrar no mérito, na discussão, né, se essas outras vidas se referem à vida da Terra que se multiplica depois lá, né, porque há várias correntes religiosas, correntes espirituais, espiritualistas, né, que trazem essa percepção, né, de que nós somos um planeta estágio e que depois nós podemos migrar para outros. Mas
Não há nem seres humanos suficientes para fazer migrar para tanto lugar, então nós não somos os únicos. Né? Considerando que essa colocação não é o que está em jogo, nem o que nós estamos agora questionando. Né? Então, a religião nos traz isso. A ideia de um Criador, de um arquiteto universal, que nós não somos capazes de definir, que nós não somos capazes de circunscrever, mas que tem um potencial de criação absolutamente infinito. E sendo esse potencial de criação absolutamente infinito, então, há que se procurar fora. A ciência hoje já pode procurar fora. Nós já temos tecnologia para fazer isso, mas a pergunta é, por que a gente insiste em gastar bilhões de dólares e ir para um planeta como Marte que nós sabemos que não é habitado, que não tem vida, como nós reconhecemos como vida inteligente? Né? Queremos ver os primórdios. Não estou invalidando a pesquisa como é feita hoje na busca de vida em Marte, para saber se nós tivemos algo, né, de comum na criação, se houve vida lá já. Mas não é isso que está em jogo. Nós continuamos ainda, a ciência evoluindo, e nós presos a um modelo de que nós somos os únicos. E que talvez é isso que o autor, né, ele apresenta, né, o Avi Loeb, tem que decorar esse nome. Eu li uma resenha sobre o livro dele, interessantíssima, né, e recomendo que aqueles que leem inglês possam lê-la. Né, eu estou trazendo só um pequeno fragmento dessa resenha. Né, não tive ainda a oportunidade de ler o livro. Então, o que o Avi, esse astrofísico, fala? Né? Nós não estamos olhando com a determinação suficiente. Né? E se nós não estamos vendo com determinação suficiente como nós queremos ver outros fenômenos físicos, né, onde bilhões e bilhões de dólares nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, no Japão, enfim, são gastos, né, nós temos um certo temor em procurar a vida inteligente como a nossa. Muito bem. Agora, é muito recente o primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra, que não veio visitar a Terra. Eu volto a dizer aqui para vocês, eu não estou levantando essa questão. Né? Foi em 2017, pasmem. Foi a primeira vez que um telescópio espacial, que agora nós temos vários telescópios espaciais, conseguiu confirmar que houve um objeto voador interestelar, ou seja, fora do sistema solar, que fazia uma trajetória que não era a trajetória de um cometa, que não era a trajetória de um planeta, era uma trajetória com manobras. E possivelmente a tese é de que esse objeto voador que foi detectado, ele funcionava como se fosse um barco à vela estelar. Ele é movido pela luz solar, pela luz das estrelas mais próximas, que irradiam luz e que o impulsionam adiante, porque a trajetória dele dependia das luzes das estrelas. Olha que coisa fantástica. Então, há uma detecção em 2017, e como isso foi feito por um telescópio na Terra, um radiotelescópio, né, que capturou essa imagem, e depois os telescópios que orbitam em redor da Terra, e esse telescópio inicial se encontrava na Nova Zelândia, né, eles deram o nome neozelandês dos próprios aborígenes neozelandeses, os maoris, né, que se chama Oumuamua. Eu tenho que ler isso com calma. Oumuamua. E Oumuamua significa o buscador. Então há uma coisa detectada em 2017, e isso anotem, hein, esse Oumuamua é o ponto de virada, o ponto de inflexão da ciência
para dizer, ok, chega, nós agora vamos procurar com maior seriedade vida extraterrestre. Se vocês soubessem, né, que para ir a Marte foram gastos 3,5 bilhões de dólares da NASA num projeto financiado pelo governo americano, vocês sabem quanto a NASA recebeu nos últimos anos para fazer pesquisa sobre vida extraterrestre? Somente 12 milhões de dólares. Ou seja, você investe 3,5 bilhões de dólares para ir para um planeta que você sabe que não tem vida, isso te deixa tranquilo, porque eu não vou encontrar vida mesmo. Posso encontrar bactérias, posso encontrar água, posso encontrar os seres mais incipientes, talvez, mas eu não vou encontrar alguém que eu cara a cara diga, e agora, José? Encontrei. E agora José não, José Alves Garcia, que aqui nos observa e nos acompanha. Porque é um dilema. Né? O Loeb, esse astrofísico, então propôs, foi a primeira proposta dele, assim que ele chegar a essa conclusão, que podia ser uma nave movida por uma vela que recebe o impacto da luz solar e vai embora. Ele fez um projeto, né, de uma pequena nave que seria projetada ao espaço, que seria impulsionada por um raio laser a partir da Terra. E esse raio laser seria capaz de impulsionar essa nave para que em 20 anos ela chegasse à nossa primeira estrela mais próxima da gente, que é a Alfa do Centauro. Esse sistema está a 4 anos-luz, ou seja, leva 4 anos a velocidade da luz para se chegar até lá. Mas com essa pequena nave, pequenininha aí, não é nada enorme, com feixe de raio laser emitido da Terra, batendo nela, empurrando ela atingiria uma velocidade de 150 milhões de quilômetros por hora. E ela chegaria em 20 anos em Alfa do Centauro. Eu, quando estudei engenharia, para aqueles que não sabem, minha formação é de engenheiro, por isso que eu falo essas coisas aqui com uma animação enorme, né? Eu, quando estudei engenharia, em física, a gente estudava a astronomia. E falar em Alfa do Centauro era uma coisa tão fora de possibilidade que você vai falar assim, isso não existe, ninguém nunca vai chegar lá. Né? Mas o Loeb diz, sim, podemos chegar lá. E aí o que ele, empurrando com essa proposta, né, a NASA não topa, houve uma série de gozações em cima desse astrofísico, né, mas finalmente ele consegue aprovar um programa que vai buscar assinaturas tecnológicas na dimensão do universo. O que é uma assinatura tecnológica? O que diz que existe tecnologia num determinado planeta? Se há sinais de gases que sejam produzidos por alguma dimensão inteligente, não são os gases naturais daquele planeta. No nosso planeta, né, se você quiser seguir para uma outra dimensão de possibilidade, para saber se aqui tem vida inteligente, os nossos irmãos de outros planetas vão lá e vão dizer eles são inteligentes, mas são burros demais, porque eles estão poluindo o planeta inteiro. Lá nós não iremos. Porque não é... Os caras estão se matando, eles vão ver que tem monóxido de carbono, dióxido de carbono, destruindo camada de ozônio, e isso eu consigo ver à distância. O segundo elemento, se há tecnologia ou não, é se há luz que não seja a luz natural. São essas duas coisas. Há sinais de gases produzidos por algo que não seja natureza, e se há possibilidade de luz que não é a luz natural, quando esse planeta se encontra no lado oposto do seu Sol.
E a terceira coisa, claro, sinais eletromagnéticos. Né? Se há sinais de rádio. Até a década de 90, essa pesquisa de sinais de rádio, ela não tinha vingado. Porque nós não tínhamos os satélites, telescópios, que venciam a barreira da atmosfera para poderem observar esses sinais melhor. E agora isso funciona. Muito bem, então, mas por que essa incredulidade toda? É uma razão psicológica, na verdade. E que só a espiritualidade pode resolver. Olha aqui a dimensão espiritual voltando em socorro da dimensão da ciência material. Né? É a ciência da espiritualidade voltando e dizendo, olha, o fato de você... E isso é o que um cientista astrofísico fala, tá? Não sou eu dizendo. Ele diz, reconhecer e avistar vida inteligente fora da Terra nos forçará a enfrentar os nossos problemas. Vai fazer com que eu diga dou a mão à palmatória. Vocês estão mais adiantados do que eu. Eu estou para lá de atrasado com as coisas que eu faço. E por isso que a fantasia humana é de que quando houvesse esse contato com essas possibilidades de vida fora, a ideia é que eles vêm nos atacar e vêm nos destruir. Né? Que esse é o propósito dele, nos abduzir para nos estudar. Não precisam nos abduzir para nos estudar. Pode até estar acontecendo, mas eu não quero entrar nessa celeuma. Essa discussão não é a minha. A minha discussão é, existe o Oumuamua, que é a primeira evidência de um objeto que segue trajetórias definidas por alguma outra impulsão que não apenas a gravitacional, né? Porque ele vai, volta, muda de direção, fez várias piruetas e tudo isso, há dimensões interestelares, entre estrelas, muito longe da gente. Estavam lá fazendo o passeio deles. Agora, se esse contato nos faz tratarmos dos nossos problemas intratáveis, diz o Avi Loeb, um astrofísico, que não é um religioso, não é um teólogo, não está fazendo uma tese de teologia, né? Então nós precisamos voltar e perguntar, mas quais são nossos problemas intratáveis? Nosso primeiro grande problema intratável é vivermos um mundo materialista e agora consumista, que leva à destruição do meio ambiente e à criação de extremos de riqueza e pobreza. Né? Esse é o primeiro desafio que esse astrofísico nos apresenta. Ou seja, se você topa investir, em vez de 12 milhões de dólares, os mesmos 3,5 bilhões de dólares que se investiu para levar um robô teleguiado a Marte, para se investigar a vida inteligente extraterrestre, você vai se encontrar com os seus problemas. Olha, isso é um astrofísico dizendo, não é um teólogo dizendo isso. Então, nosso primeiro problema, lembra quando eu estava falando sobre a assinatura inteligente, a assinatura extraterrestre? A assinatura o que é? São evidências de uma vida em algum desses trilhões e trilhões de planetas, muito mais do que os grãos de areia que existem na Terra, onde há, segundo a estatística que os astrofísicos apresentam, há a possibilidade da vida extraterrestre na forma que nós conhecemos, hein? Porque, olha só, o que está se falando sobre exoplanetas, né? Essa é a definição. Um exoplaneta é um planeta que mantém as mesmas características de distância, de temperatura, próximas a essa que é da Terra com o Sol, próximos de sóis parecidos com o nosso. Vocês sabem quantos exoplanetas, a partir dessas investigações feitas pelos telescópios orbitais da Terra, um Hubble e tantos outros mais, sabe quantos exoplanetas já foram detectados? 4.700 exoplanetas. Nós já sabemos desses trilhões e trilhões que
são mais do que os grãos de areia das praias da Terra. Nós sabemos que existem 4.700 exoplanetas, exofora, né? Planetas iguais ao nosso planeta, que podem ter vida similar à nossa. Não estou dizendo com a mesma cara que a gente, nem com línguas, ou enfim, sei lá. Mas o mesmo tipo de possibilidade de vida como é o daqui. Agora, é vergonhoso eu chegar para um visitante do exoplaneta e mostrar a minha assinatura digital, em vez de ser a produção de gases, minha assinatura digital, minha assinatura de vida inteligente, ser uma comprovação de vida totalmente irracional, que é a assinatura que nós temos hoje. A nossa assinatura hoje é poluição. Se algum, volta a dizer, se algum extraterrestre lá de longe, das outras galáxias, resolve nos pesquisar e diz, achei um exoplaneta, num Sol aí que tem 9 planetas girando em torno dele, ou 11, depende das contas aí hoje em dia. E qual é a assinatura de vida inteligente deles? Ela fala assim, produção de CO2, produção de CO, toneladas de poeira advinda de poluentes fósseis, de combustível fóssil, que tomam conta do planeta e que estão mudando a temperatura do planeta. Mas isso não é vida inteligente, melhor nem chegar perto. Então, o nosso primeiro dilema que tem que ser resolvido, né, os problemas intratáveis, que é o que o Loeb diz, né, o Avi Loeb, esse astrofísico lá de Harvard, eu estou apresentando agora. Né, e essa é a proposta que eu faço a vocês. Quais são os nossos problemas intratáveis? Primeiro, materialismo, consumismo, que leva à destruição do planeta, que leva à destruição do meio ambiente e que leva aos extremos de riqueza e pobreza. Segundo, preconceitos e discriminações de origem étnica, origem nacional, cor de pele e de gênero. Nós estamos vendo de novo na mídia, aparecendo aqui no Brasil, discussões que nós achávamos que estavam enterradas. Ainda gente matando e sendo absolvida por tribunais nesse país por algo que o STF disse que não tem sentido, mas continuam fazendo, que não tem respaldo da Constituição, que é legítima defesa da honra. Um homem mata a mulher pela legítima defesa da honra. Micheline, retrocessos, totais retrocessos. E a terceira e última, assim, digamos, maior tragédia intratável nossa, que nos impede realmente de nos associarmos a seres que se aproximem de outros planetas aqui, ou nós deles ou eles da gente, é a nossa incapacidade de aceitarmos a cosmovisão de quem é diferente da gente. O que é a cosmovisão? É visão de realidade. A cosmovisão pode ser a minha religião, é assim que eu entendo o mundo. Eu tenho a minha religião, eu vejo o mundo assim. E o outro dizer, olha, parabéns, eu vejo de outra forma, talvez a gente encontre complementariedades. Eu vejo a minha visão de mundo, de que a criação foi dessa forma, que o destino do ser humano é esse, que o propósito é aquele, que não tem propósito. Eu ontem participei de uma reunião de consultores numa empresa que eu presto consultoria como consultor, né? Uma empresa de consultoria que contrata consultores. Né? E a tese apresentada pelo presidente, CEO, dono dessa empresa, é que, olha, para a gente prestar consultoria legal e tal, tem que entender uma coisa, ser humano não tem propósito, o único propósito dele é sobreviver. Então o propósito da empresa, não existe propósito da empresa, é sobreviver. Eu pensei, falei, meu Deus do céu, onde é que eu estou me metendo com um cara que diz uma coisa dessa, mas é a cosmovisão dele. Eu, por isso, vou romper com ele, vou tirar ele das minhas redes sociais, derrubar ele da minha existência. Não, eu tenho que aceitar a cosmovisão dele. Um sinal da minha capacidade de poder desejar a evolução como ser humano é eu dizer, ok, eu aceito a sua cosmovisão. Né? Então, a ideia de que o diferente é uma ameaça é que leva a gente a esses conflitos religiosos, que leva a gente a essa contenda absurda entre ciência e religião, e hoje o meu propósito foi trazer essa proximidade. Ciência e religião estão dizendo a mesma coisa. Né?
A religiosidade traz essa perspectiva, a ciência traz essa perspectiva de que há vida em outros planetas, há vida em outras dimensões, que o arquiteto universal não pode ser tão limitado a ter criado somente essa vida nesse planeta. E nós não podemos ser também tão terráqueos e tão centrados em nossa terriquialidade, se é que existe essa palavra, né? Centrados na nossa essência terráquea, de pensarmos que só nós podemos também habitar outros planetas, né? Então, esse é o nosso desafio, né? Precisamos rapidamente vencer esses 3 grandes desafios. A aceitação da cosmovisão do outro. A ideia de que o outro, diferente de mim, é uma ameaça, então acabar com os preconceitos e discriminações de toda forma. E, por fim, saímos dessa pegada materialista e da destruição do meio ambiente, consumista, de geração de extremo de riqueza e pobreza, e irmos para uma dimensão de harmonia e de unidade. Quando atingirmos isso, é a proposta que eu faço, será o momento que estaremos prontos para entender o Oumuamua, aquela nave espacial que foi detectada, né, pelos radiotelescópios e pelos satélites telescópicos ao redor da Terra, em 2017, né, tem 4 anos que isso aconteceu. E aí a gente dizer, ok, Oumuamua, pode vir para cá que a gente está pronto. Falta tempo. Mas nós temos que construir isso. A nossa tarefa, como seres humanos leigos e não como astrofísicos, é construirmos as condições para que os nossos problemas não sejam intratáveis. E daí nós termos a clareza e a condição de nos apresentarmos ao mundo. E nos apresentarmos ao mundo, nos apresentarmos a outras galáxias. Aí significa que nós alcançamos, digamos, uma perspectiva humana digna do contato com o outro. Eu acredito que enquanto nós não fizermos isso, nossos contatos vão ser muito espúrios, vão ser contatos muito pouco documentados de forma universal, né? Eles existirão. Eu tive um amigo, Deus o tenha, faleceu, tenente-coronel da Aeronáutica, baseado aqui em Brasília. Ele era o chefe do SINDACTA, o sistema de radares que protege o espaço aéreo brasileiro. Ele dizia, Iradi, todo dia é tanta coisa que aparece nas telas do radar que a gente não consegue mais entender. Mas a gente não pode levar isso para a mídia, não pode levar para lugar nenhum. Tem gente que estuda, mas não chega a conclusão nenhuma. São objetos que emparelham com os aviões comerciais, são objetos que emparelham com os aviões militares, né? O que significam essas visitas, né, entre aspas? Mas tudo isso pode ser objeto de um determinado estudo. O que o Avi Loeb estudou foi o que há de evidências fora da nossa perspectiva estelar, né? Fora do Sol. Que outras possibilidades há? E aí aparece o Oumuamua como o primeiro objeto voador, né, interestelar, voando entre estrelas, com trajetórias totalmente distintas de uma trajetória atraída por algum sistema gravitacional. Então, lembremos dos nossos 3 desafios que tornam nossos problemas intratáveis e busquemos fazer a nossa parte como seres humanos. É isso aí. Agora eu queria abrir a possibilidade para a gente poder fazer comentários. Perguntas não me façam, porque eu fui um bom papagaio. Eu estudei um texto, me aprofundei nele e busquei apresentá-lo, né? Estou vendo aqui de cantinho de tela agora o Gentil presente. Gentil, muito obrigado pela presença. Mas eu quero abrir o microfone agora para vocês. Para aqueles que se juntaram a nós agora, nessa etapa, nós tínhamos muito mais gente presente, mas sofremos um ataque hacker aqui na nossa live. Entraram uns 20, 30, e aí com aquelas coisas de ataque hacker, né? Falando besteira, gritando, mostrando imagem pornográfica,
Aí todos nós tivemos de sair, eu tive que criar um novo link, e com esse novo link nós perdemos um monte de gente, que eu não sei nem como soube que tinha essa live, mas eram amigos de amigos, então uma amiga Bahá'í de Portugal estava presente, um amigo de um primo meu do interior de Minas Gerais estava presente, outras pessoas que eu já perdi aqui, não me lembro mais. Mas enfim, nós 11 somos o grupo 11, 12, 13, né, que tem duas telas, 14, com mais de uma pessoa. Mas está aberto então o microfone para comentários. Mais uns 10 minutos para a gente poder fazer comentários e encerramos. Fazat, por favor, pode falar. Irajan, pode mandar link desse astrofísico para a gente? Eu mando. Posso mandar para quem quiser. Me pede, eu mando o texto dessa reportagem do New York Times. É só falar, está em inglês, então só quem lê inglês. Vou anotar aqui Fazat. Se mais alguém quiser, é só pedir. É um texto muito interessante, muito legal. Vamos lá, pessoal. Podem apresentar suas perspectivas também, não é só a minha, não. Fala, Simone. Primeiro Simone, depois José. Damas primeiro, Zé. Achei interessante, porque essa vida em planetas, conforme você falou, a gente sempre acha que é na nossa forma, né, do nosso jeito. Mas você imaginou Deus tão soberano, tão justo, não ia colocar só a gente aqui na Terra, nesse planeta, né? Se a gente fosse avaliar, aliás, a gente avalia por essa forma, imagina que tem outras formas, aliás, eu tenho certeza, outras formas, outros tipos de seres, né, com densidades físicas diferentes das nossas, eu tenho impressão. Por isso que eu acho que esses habitantes de outros planetas, de outros universos, né, são muito diferentes de nós aqui. E eu creio muito porque nós não somos assim tão exclusivos e especiais, não. E outra, pessoas muito mais adiantadas do que nós, né? Porque haja vista os comentários aí do tanto que nós somos atrasados, até por esses hackers mesmo que nos invadiram. Imagina o atraso, por aí está a prova, né? O atraso enorme de pessoas assim, né? Que querem utilizar essa estratégia para minar um trabalho, né? Para não ter seriedade. Então, por aí você imagina a inferioridade que a gente ainda está e que deve ter certeza que muitos outros planetas têm pessoas também com, pode ser de nível inferior, mas também de nível superior aos nossos, com certeza. Obrigado, isso, Simone. Inferioridade moral mesmo. É isso. Zé Alves, por favor. Então, Irati, primeiro eu quero agradecer a você por ter trazido o tema e com o brilhantismo que a gente sempre espera. Muito obrigado. E outra é dizer, referendar, né, a primeira citação que você fez. Uma abordagem muito feliz, inclusive, quando você traz a perspectiva da espiritualidade ou da religião e a perspectiva científica. E então você faz a citação do conhecimento revelado, né, de que as estrelas não têm um ponto fixo no céu e vai a partir daí. Essa citação que você faz, se não me engano, é do Alcorão, está correto? Essa primeira citação que eu fiz, né, foi de Bahá'u'lláh, né, sobre... Essa de Bahá'u'lláh. Isso, de Bahá'u'lláh. O Alcorão também já menciona... Todas as religiões. É um fato, você está certo. No Alcorão eu vou encontrar, na Bíblia e por aí vai. É esse o ponto que eu estou querendo falar, é que a gente tem a confiança hoje e até, a gente pode dizer, do cientificismo. Uma parte grande da nossa sociedade, no mundo todo, se desatrelou da espiritualidade, se desatrelou da religião e adotou a ciência como a sua religião. E isso tudo faz parte do conflito ciência e religião. E você traz para a gente uma perspectiva que elas combinam, elas somam esforços. Eu acredito numa espiritualidade em que as evidências podem ser cientificamente comprovadas
e eu aceito que a religião pode me trazer avanços científicos que a ciência ainda estava longe de pensar. Então, uma citação dessas que eu conheço é do Alcorão, então, lá do ano 1260, 70, 80, antes de 1300 da era cristã, Maomé traz um conhecimento que o Ocidente ficou em torno do heliocentrismo até agora, século XVI, XVII, não é? Que nós somos o centro do universo, o Sol é o centro do universo, nada ao contrário, e o Sol gira em torno de nós. Exato. E o que prova como a nossa ciência caminha atrás desses avanços espirituais ou espiritualistas, e que a gente pode se fiar muito bem neles também, ou nas inspirações que recebemos a partir daí, né? E, claro, aí depois o restante da abordagem foi toda brilhante, como sempre é. Mas parabéns mais uma vez, obrigado. Obrigado, Zé. Mais algum comentário? Alguém queira comentar? Bom, se não temos comentários, só tenho a agradecer a presença de vocês e principalmente agradecer aquelas e aqueles que 2 vezes vieram. Michelin, você não quer apresentar seu comentário? Você pode apresentar por voz. Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Não. Tudo bem. Tudo dogmas da dualidade, as quais atrapalham a união entre a ciência e a espiritualidade, na minha humilde opinião. Perfeito mesmo. É isso mesmo, Michelin. Essa perspectiva que nós temos, porque nós somos seres aparentemente duais, né? Já é até frase de para-choque de caminhão, né? Eu não sou um ser material, sou um espírito aprisionado num corpo, né? E é uma verdade, quer dizer, mas enquanto eu não entendo isso, eu fico vendo como dual, né? Então eu vejo a minha espiritualidade, a minha religiosidade como um complemento e a centralidade como sendo a minha vida cotidiana. Outros fazem o contrário, veem a sua espiritualidade como o centro e o resto como um complemento. A pergunta é qual dos dois é mais eficaz, né? Nenhum dos dois. Na verdade, o mais eficaz é aquele que seja capaz de superar essa dualidade. Não existe uma luta entre o espiritual e o material, né? O nosso corpo é um templo em que o nosso espírito habita. E nós temos que transformar esse templo no melhor lugar possível. Por isso o nosso esforço, enquanto seres materiais, de transformarmos esse mundo num mundo de harmonia, de paz, de tranquilidade, de entendimento, né? Onde hackers como aqueles que acabaram de sair e nos deixar em paz, infelizmente perdendo tanta gente bonita que queria participar e nós não podemos tê-las, né? Ao mudarmos o link, mas vai acabar com isso. Quer dizer, a dualidade, na verdade, ela se torna uma prisão, né? Reconhecermos que somos duais é uma coisa, transcendermos a dualidade é outra. E aí nós vamos ver que esse mundo simplesmente é um instrumento para a nossa existência. Esse mundo não é um fim em si, né? E aí termina essa luta entre ciência e religião, porque todas as coisas que aparentemente são duais, né, elas levam à contenda, levam ao confronto, né? E vira essa coisa eterna de luz e trevas, e não termina nunca. Então, de novo, dualidade, homem e mulher. Mas por que a gente vê isso como uma dualidade? Por que tem que ter o confronto entre homem e mulher? Por que tem que ter o confronto entre nacionalidades diferentes ou religiões diferentes ou percepções diferentes? Por que tem que ter o confronto entre ciência e religião? Por que tem que ter o confronto entre bem e mal, né? Se eu começar a perceber que toda essa ideia dual ela é só uma fantasia, né, eu a supero. Então, quando eu digo por que confronto entre bem e mal, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Agora, a ausência do bem provoca uma série de consequências, né? Claro que há consequências pela ausência do bem.
né? A escuridão não existe, o que existe é a ausência de luz. Agora, é claro que a escuridão dá consequências. Pega um quarto, tranca ele todo, veda tudo, não deixa entrar luz e deixa ele fechado durante 200 anos. Quando você abrir a porta, você vai cair duro, porque vai ter bactérias e seres e sei lá o que desenvolvidos lá que são extremamente nocivos. Então, a falta da luz provoca, sim, consequências. Mas eu tenho que sair dessa perspectiva binomial, sabe? É isso ou é aquilo. Né? Então, os extraterrestres também são do mal. Eles não podem ser do bem, porque do bem sou eu. Como diferente também é do mal, porque do bem sou eu. Aqui na Terra a gente faz isso. Né? Estamos vivendo agora essa história de novo, e de novo, e de novo. Até quando? Então é isso. Muito bem, meus amigos. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Né? A gente quer agradecer, Renato. Muito bom. Oi, Filomena. Sim, a gente que agradece.